Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 17. Vamos ler todos juntos? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor concede este momento a cada um de nós, para juntos louvarmos e agradecermos ao teu santo e amado nome. E agora, nesse instante, ó Pai, poder ouvir a tua palavra, que o Senhor possa nos falar através dela, que o Senhor possa, ó Pai amado, trazer luz a esta passagem, ó Pai amado, a fim de que as nossas vidas sejam transformadas, que sejamos, ó Pai amados, aqui, neste momento, ó Pai amado, ouvindo a tua palavra, a ponto de poder reconhecer onde devemos melhorar em nossas vidas. E que o Senhor possa, através dela, nos mostrar, nos orientar, nos direcionar, ó Pai amado, e nos desafiar a viver as Sagradas Escrituras. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu creio que há necessidade de ouvirmos a mensagem de Joel em nossos dias. Talvez um dos poucos livros que dificilmente ouvimos algum sermão sobre ele. Eu tive o cuidado de verificar ali no nosso canal de YouTube todos os sermões que foram pregados desde o momento em que abrimos este canal da igreja, onde várias pessoas estão ouvindo a mensagem nesse instante através do mundo, onde muitos aqui, inclusive, foram até tocados pelo poder das transmissões, da pregação da palavra, e hoje estão aqui congregando em nossa igreja. E é claro que isso tem um motivo. Por que a igreja resolveu abrir um canal? Porque há 4 anos atrás, nós passamos por um momento caótico, uma catástrofe, mundialmente falando. Passamos aí por uma pandemia, e que antes nós tínhamos a liberdade de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor, na casa do Senhor, e nos vimos agora reclusos em nossos próprios lares. Não podemos sair, com medo, várias pessoas pegando a enfermidade, a doença, várias pessoas morrendo, pessoas queridas, inclusive o nosso pastor, Marcos, sucumbiu a esta enfermidade. Tantos outros que nós conhecemos acabaram se partindo por conta desta pandemia.
E, olhando para tudo isso, eu estava lá verificando se por acaso teve algum sermão do livro de Joel. E o que motivou a gente poder estudar um pouquinho mais sobre o livro de Joel e trazer uma mensagem desse livro. É a nossa própria escola dominical. A classe Sofia está tendo o privilégio de poder estudar os livros proféticos e hoje adentramos o livro de Joel. Mas, como eu vi que está tão escasso da palavra de Joel nos tempos de hoje, e não é só na nossa igreja, mas também em várias outras igrejas, eu me senti desafiado a poder trazer essa mensagem para a igreja, e espero que a igreja entenda o teor dessa mensagem para nós essa noite. Não é o Anderson que está trazendo essa mensagem, não foi o Armando de manhã trazendo na escola dominical a aula sobre o livro de Joel, mas sim o Senhor falando para esta amada igreja. E até mesmo nos faz entender que a história da humanidade é uma história dinâmica. E a pergunta que fica é: qual será então a próxima catástrofe que nós iremos passar? Já passamos pela pandemia, e qual vai ser agora a próxima catástrofe que vai fazer com que nós caiamos em nós mesmos e verificamos o quanto nós somos tão pequenos, tão incapazes, tão insignificantes diante de tamanha dor e destruição que pode vir através de uma catástrofe? Irmãos, a Bíblia nos relata vários eventos catastróficos, né, ou cataclísmicos, né, associados aí ao dia do Senhor. E esse mesmo dia que cantamos agora há pouco, né, o hino 297, né, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém? Como também nós cantamos agora há pouco, o dia da vitória e que virá meu Salvador, sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Cantamos agora há pouco. E são palavras de promessas para nós. Estamos cientes que esse dia, de fato, é o dia que será o dia da vitória para todos nós, o dia de salvação para todos nós. E seremos levados para a eternidade, ao mesmo passo que será também o dia do juízo, onde o Senhor julgará toda a humanidade. E essa parte eu não posso deixar de falar. Nós somos bons para falar das promessas boas do Senhor, mas e aquelas promessas que relatam especificamente o juízo e o motivo desse juízo? Mas, com o texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, antes que o dia, esse grande dia do Senhor chegue, Ele requer de nós que rasguemos o nosso coração. Segundo o que lemos ali em Joel, capítulo 2, versículo 13. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com a igreja essa noite. Rasgai, pois, o vosso coração. O que Joel quis dizer com isso? Primeiro de tudo, irmãos, nós precisamos entender ali um pouquinho do livro de Joel, né? Quem foi o profeta Joel? E como o profeta não é mencionado em outras passagens do Antigo Testamento, pouco se sabe sobre ele. Sabe que ele é filho de Petuel, mas também nós não sabemos também quem era Petuel. E as maiores informações que nós temos aqui é que é um livro inspirado por Deus e que, de fato, ele foi um homem usado para falar da parte de Deus ao seu povo naquela época. Agora, tão difícil é pegar informações sobre Joel, é também descrever o contexto da época também. Que é muito difícil estabelecer um contexto histórico preciso por causa das incertezas quanto à data desse livro, de quando ele foi escrito ou em que época foi escrito esse livro.
Alguns sustentam ali, irmãos, que esse livro foi escrito no final da era monárquica, provavelmente ali em 722 a.C. Mas a maioria também dos exegetas também sustentam que ele foi escrito ali após o exílio, após a reconstrução do templo de Jerusalém, ou seja, ali quase ali chegando ali a 400 a.C. Mas olha só o espaço, os historiadores não chegam a um consenso, realmente de fato, se foi mais próximo do período monárquico ou se foi mais próximo ali do pós-exílio. Porque até mesmo o livro não se refere aqui a nenhum rei. Pode ver que quando Joel traz a mensagem para aquele povo, ele fala o seguinte, olha, aos anciãos, ou seja, aqueles homens que eram os mais experimentados, os líderes do povo daquela época, porém não tinha rei aqui. Capítulo 1, versículo 2, nota-se exatamente isso, a mensagem direcionada aos anciãos. E é interessante que ele fala essa mensagem aqui, ele não fala somente para aquele povo que busca a Deus, mas ele fala ali para um povo em geral, porque até mesmo os bêbados são alertados de algo que estava acontecendo naquela época, de uma catástrofe que estava acontecendo naquela época. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Então ele traz aqui a ideia de que alguns dentro do povo estavam levando uma vida de excessos, sem muito se preocupar com o dia do amanhã. É tão diferente com os dias de hoje, né? Será que os dias ali de Joel é tão diferente dos dias de hoje? Pessoas que estão ali vivendo em excessos, não se preocupando com nada, estão ali festejando, estão ali aproveitando a vida, deixa a vida me levar, leva eu. Mas a certeza que encontramos aqui no livro são os relatos de uma grande crise vivida pelo povo, como uma praga de gafanhotos. Olha o versículo 2, uma destruição sem igual. Diz o seguinte: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? A ideia aqui é o seguinte, olha, isso que está acontecendo conosco, vocês já viram algum relato parecido na história? Algo que já aconteceu nos dias de vossos pais? Algo talvez se nossos antepassados tenham, por acaso, passado perto disso que está acontecendo conosco hoje? Não. Ele está alertando aquele povo que era algo que jamais eles tinham visto ou ouvido falar. No versículo 4, fala da intensidade dessa catástrofe. Diz assim o versículo 4: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E aqui muitas pessoas acabam fazendo algumas... tentando aqui desvendar o que seria o nome desses gafanhotos, mas, irmãos, na realidade, o que eu enxergo, o que eu vejo aqui no texto, é que Joel está trazendo aqui a intensidade dessa catástrofe. Dá a ideia de 4 ondas de gafanhoto. A gente sabe que gafanhoto é uma praga, né? E quando ela ataca uma plantação, ela destrói essa plantação. Mas olha só, veio a primeira, né, chamada de cortador, comeu. Depois veio a segunda, chamada de migrador. Depois veio a terceira, chamada de devorador. E depois veio a quarta, chamada de destruidor. 4 ondas. Aquilo que a primeira não destruiu, a segunda foi lá e destruiu, e a terceira foi pior que a segunda, e a quarta foi pior que a terceira. Olha a intensidade da catástrofe que estava acontecendo naquela época. São ondas de devastação, uma pior que a outra. Aliás, nos faz remeter exatamente às ondas, né, do Covid-19, lembram? A primeira onda, a segunda, lembram disso? Bem parecido, né? Mas aqui estava acontecendo essa catástrofe natural aqui. Toda a plantação estava sendo devorada.
pelos gafanhotos. Independente do nome deles, ou do tipo ou espécie, foram ondas que veio uma atrás da outra, uma sendo pior que a outra, chegando até a catástrofe final, sendo que foi tudo destruído. Versículo 7, a vide foi assolada. Diz o seguinte: fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos e fizeram brancos. Não tinha videira, não tinha mais uva, nem para os sóbrios e nem para os bêbados. Até os bêbados não tinham nem mais o que beber, porque foi tudo devorado. Versículo 9, versículo 10, versículo 13. Não tinha mais nem para se ofertar no templo do Senhor. Olha o versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Cingi-vos, versículo 13, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros do meu Deus, passar a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Ou seja, nem mais as ofertas que eram trazidas para a casa do Senhor não eram mais possíveis levar, porque eles não tinham mais. Tudo foi destruído. Lembra das ofertas pacíficas? Que era utilizado exatamente daquilo que eles plantavam, daquilo que eles colhiam do campo e levavam para a casa do Senhor. O cereal não tinha mais. Tudo destruído. Versículos 18 a 20, uma seca que levou a um caos em suas plantações e a morte do rebanho. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Até os seus rebanhos estão morrendo, porque não tinham comida nem para eles. O profeta entende aqui, irmãos, que essa catástrofe foi permitida por Deus. E ele faz aqui uma analogia, e essa que é a beleza do livro de Joel. Ele faz a analogia daquilo que estava acontecendo na sua época com aquilo que está por vir. Uma analogia sobre o dia do Senhor. Tão cruel está sendo aquele dia para eles, em que tudo está sendo devorado, tudo está sendo destruído, muito mais é o dia do juízo do nosso Senhor. O dia do Senhor. E isso é comum para os profetas, associarem situações que ocorrem em seus tempos com tempos futuros. E é dessa forma que nós devemos entender e interpretar os escritos proféticos da nossa Bíblia. Olha só que interessante. No capítulo 2, o profeta parece mudar de assunto, mas na verdade está exatamente fazendo essa associação de catástrofes que eles estão vivenciando naquela época com o dia do Senhor. Assim como os gafanhotos destruíram tudo, os cavalos e cavaleiros virão para destruir tudo, tendo como seu comandante o Senhor. Olha o que diz o versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Quem poderá suportar esse dia? Ele entende que, de fato, aquilo que está acontecendo com o povo traz ali um prelúdio daquilo que vai acontecer nos últimos dias, no dia do juízo, no dia do Senhor. Mas, irmãos, a mensagem que eu quero trazer aqui esta noite, depois de contextualizá-los, o que estava acontecendo ali com Joel e o povo naquela época,
é que mesmo diante de tão grande destruição, o Senhor convida o seu povo a rasgar o seu coração, pois ainda que a destruição é iminente, ainda dá tempo de se converter. Ainda dá tempo de se converter. Em primeiro lugar, irmãos, rasgai o vosso coração. Mas de que forma nós devemos rasgar o nosso coração? O texto aí nos traz ali um indício muito interessante, ali no versículo 12, né, que fala que com jejuns, com choro e com pranto. Olha só que interessante. Jejuns, choro e pranto. Jejum, o que é jejum? Jejum é afligir a alma. Nós tivemos já a oportunidade de estudar sobre esse tema, já com a classe Sofia e também com a mocidade, em alguns tempos atrás. E o jejum é exatamente essa questão, um procedimento que era utilizado em tempos de calamidades, onde se abstém do alimento físico para buscar um alimento espiritual. Em outras palavras, é enfraquecer o corpo, a carne, mas fortalecer o espírito. É para isso que servia o jejum. E a ideia aqui não é como muitos hoje estão falando sobre jejum. Eu vou jejuar e vou trabalhar, eu vou fazer as minhas coisas, vou ficar sem comer aqui porque eu estou oferecendo esse jejum ao Senhor. Não, não é esse jejum. É o jejum que enquanto você não está comendo, não está se alimentando, você está buscando a presença de Deus, onde Deus é o centro do seu contato, onde Deus é o centro do seu relacionamento. Você para de fazer tudo e você está buscando ao Senhor em oração, na leitura da palavra, meditando na palavra do Senhor, buscando respostas para aquilo que você quer em sua vida, para aquilo que você está buscando em relação à igreja. Esse é o jejum. Mas parece que isso ficou meio fora de moda nos tempos atuais da igreja, né? Ou então você faz um jejum gourmet. O que é o jejum gourmet? É você pegar, não, eu vou parar de comer algo aqui, mas eu vou continuar fazendo as minhas coisas, vou lavar o carro, vou ajudar minha esposa, vou trabalhar, mas o jejum não é isso. O jejum é afligir o seu corpo, a sua alma, a fim de que o seu corpo fragilizado agora, buscando ao Senhor, você fortaleça o seu espírito, buscando a Deus em oração e na leitura da palavra e na meditação da palavra. Não se promulga mais jejuns em nossas igrejas, né? Qual foi a última vez que você jejuou? Anderson, essa pergunta é difícil. Mas eu falo um jejum que não é um jejum médico, tá? Não é um jejum que o médico pediu para você jejuar porque você ia fazer um exame amanhã, segunda-feira, de manhã. Jejum para quebrantar o seu coração. Qual foi a última vez que você fez? Qual foi a última vez que eu fiz? De que outra forma nós podemos rasgar o nosso coração, irmãos? Choro e com pranto. Choro e com pranto. E aí eu faço a mesma pergunta aos meus amados irmãos, e eu já fiz a mim mesmo. Qual foi a última vez que eu chorei diante do Senhor? Qual foi a última vez que busquei a palavra do Senhor e abri o meu coração de tal forma que expressei ali todo aquele sentimento, tudo aquilo que estava dentro de mim? Senhor, me ajude, fale comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que choramos diante do Senhor? Irmão, certa vez eu estava em um culto e foi interessante que eu não estava aqui no momento de louvor, eu não estava pregando a palavra, eu estava apenas prestando culto ao Senhor do banco. E de repente os louvores e os hinos que foram tocados antes da mensagem, e até mesmo a devocional que foi, os textos, né, que vieram antes da mensagem, na nossa liturgia, tocaram o meu coração e comecei a chorar. Eu não conseguia parar de chorar, eu estava no banco chorando. E um irmão passou por mim, deu um sorriso, bateu no meu ombro e falou assim: está emocionado, irmão?
Eu creio que não foi maldade da parte dele, mas é porque nós não estamos acostumados mais a chorar na presença de Deus. Esta é a verdade. Nós caímos numa religiosidade. E sabe que o maior perigo para o crente, para o servo de Deus, é cair numa religiosidade. Sabe o que é você ser um religioso, cair na religiosidade? A religiosidade faz com que aquilo que é sublime, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é único, aquilo que é lindo, maravilhoso, se torne algo comum para você. Isso é religiosidade. Ou seja, você vem aqui para a igreja, você não vai mais com aquela expectativa, Deus vai falar comigo esta noite, Deus vai falar ao meu coração, eu vou para o culto, eu quero ouvir ao Senhor, eu quero louvar ao Senhor, eu quero cantar ao Senhor. Não, a gente vem para o culto, já preocupado com o horário de ir embora, preocupado se o pregador vai falar 30 minutos, ou 40 minutos, ou 50 minutos. E aí faz com que esse momento, que é um momento sublime, maravilhoso, se torne algo comum. Isso é ser religioso. Fazer por fazer. Já se sentiu assim, meu irmão? O culto passa a ser apenas mais um culto. O louvor ao Senhor passa a ser apenas mais um momento para aquecer a nossa voz, para cantar. Porque o pessoal fala que aí fora que quem canta os seus males espanta, de fato. Um momento gostoso, talvez para eu exercitar o meu dom. Orar ao Senhor passa a ser mais um rito em nossas vidas. Você já tem até a oração já definida, já parece uma reza. Você não ora mais pensando naquilo que você está orando, você ora por orar. As palavras são sempre as mesmas. Parece que já tem uma oração decorada já. Eu brinco com meu filho, que às vezes a gente coloca os nossos filhos em casa para orarem, para agradecer os alimentos, para agradecer ali a refeição, agradecer pelo dia. E às vezes eles estão tão acostumados a orar aquela oração decorada. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, amém. Mas, filho, a refeição, você esqueceu de agradecer pela refeição. Claro que eu estou falando isso de um jovem que está aprendendo ainda, mas, irmãos, muito de nós faz exatamente isso. Religiosidade. Aquilo que é sublime, aquilo que é maravilhoso, passa a ser comum. É algo rotineiro. Mas, irmãos, também o texto fala que nós devemos rasgar o nosso coração com sinceridade. Olha o versículo 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A ideia aqui é que toda vez que o judeu ele se arrependia de algo que ele fazia, ele rasgava as suas vestes. Ele queria demonstrar para todo mundo que ele estava indignado com aquela situação, e ele rasgava as suas vestes. A gente pode lembrar aqui de Davi, no caso lá de Batseba, onde foi apontado o pecado para ele, o profeta chega para ele e fala que ele havia pecado, que ele havia falhado, e aí o que acontece? Ele vai lá e rasga as suas vestes, porque reconheceu o seu pecado. Mas olha só que interessante, o Senhor não quer encenação. Ele não está atrás de encenação, Ele não quer que você rasgue as suas roupas aqui, porque você reconheceu o seu pecado. Ele quer que você rasgue o seu coração, com toda sinceridade. E por que Ele quer que nós façamos isso? Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele quer te perdoar, mas você precisa ser sincero para com Ele. Não dá mais para encenar, não dá mais para fazer um teatrinho diante de Deus. Ele quer que sejamos sinceros ao reconhecermos os nossos erros e nossos pecados.
O versículo 14 é bem interessante, porque ele fala o seguinte: quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimentos, libação para o Senhor vosso Deus? Isso demonstra que aquilo que eles estavam passando, aquela catástrofe, poderia ou não ser revertida, segundo a vontade de Deus. Ele entende que foi permissão de Deus acontecer aquela catástrofe, assim como nós passamos por diversas situações catastróficas em nossas vidas, o Senhor permite, mas o principal, Ele pode resolver aquela situação, Ele pode fazer tudo para reverter aquela situação, mas o principal, o que Ele requer de nós, é que, de fato, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Poderia acontecer ou não, mas o mais importante é que eles deveriam rasgar os seus corações perante o Senhor. O texto ainda continua, irmãos. A palavra é dura para nós essa noite. Rasgai o vosso coração, pois é um chamado para toda a igreja. Olha o que diz o versículo 13. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Esse chamado aqui parte de dentro da igreja, parte para nós. O povo vai ser alcançado, mas ele quer alcançar ali o povo que está servindo ao Senhor, dentro da igreja, dentro do templo. Deus nos chama para sermos santos, e através dessa santidade alcançar o mundo. Irmãos, nós queremos tanto que o mundo seja transformado, nós queremos tanto que a nossa vizinhança seja transformada, que o nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho sejam transformados, que membros da nossa família sejam transformados, mas e nós? O Senhor está nos chamando para sermos transformados, para sermos santificados. A santificação começa através de nós, por nós. As nossas vidas têm que ser transformadas daqui, de dentro para fora no mundo. No versículo 16 diz o seguinte: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Todos aqui são chamados para a santificação, desde o mais velho aos jovens e aos que mamam. Todos nós, todos somos chamados para essa luta, para esse combate, buscar a santificação dia a dia em nossas vidas. Isso é o mais importante que deve ser feito no nosso dia a dia. E uma prova disso é que ele diz: saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, parem de fazer o que estão fazendo e busquem a comunhão com o nosso Deus. Isto é o mais importante. Aí a pergunta que eu faço: você quer ter um casamento feliz? Pois bem, coloque Deus em primeiro lugar. Nós queremos ter os nossos filhos convertidos? Pois bem, se convertam primeiro, para que o Senhor faça da sua vida uma bênção, para que o seu filho também possa ser convertido segundo a vontade dEle. Você quer ver o seu emprego, as pessoas que estão à sua volta trabalhando junto com você convertidas? Se convertam, para que eles possam ser alcançados também pela palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós, depois lá fora. Versículo 17, irmãos, continuando aqui. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entrem no alpendre e o altar e digam: poupa ao teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E aqui é uma mensagem para os líderes, os sacerdotes. Orem pelo povo. Líderes da nossa igreja, orem pela igreja. Orem pelo povo. Busque santidade em suas vidas, mas orem pelo povo. Orem pela igreja. Orem por cada irmão.
para que a nossa igreja seja transformada, para que vidas sejam transformadas pelo poder da santificação do nosso Senhor. Precisamos rasgar os nossos corações para as situações que estamos enfrentando neste momento e principalmente para aquele dia, que é o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Olha só que interessante, irmãos. Ao continuarmos esse texto aqui, nós vamos ver que o Senhor vem mudando a sorte do povo. E Ele vem transformando a situação do povo. Olha o que diz ali no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Olha o que acontece no versículo 19, por de trazer prosperidade para o povo. O povo estava sem nada e agora Deus estava revertendo aquela situação. No versículo 20, os gafanhotos foram lançados para bem longe do povo. No versículo 22, os animais voltaram a ter pastos e as árvores voltaram a dar frutos. Ou voltarão a dar frutos, voltarão a ter pastos. Versículo 23, a chuva voltará a regar a terra em abundância. Chuva serôdia, chuva em abundância. Versículo 24, os celeiros se encherão novamente. Aquilo que era escasso, que foi descrito no capítulo 1, agora está transbordando. Versículo 25, tudo que os gafanhotos comeram seria restituído. Versículo 26, eles seriam fartos. Versículo 27, nunca mais seriam envergonhados. Agora, olha só que interessante, como ele faz um contraste entre aquela época e a situação vindoura. No versículo 28, ele traz o seguinte, as palavras. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Sabe quando isso aconteceu, meu querido irmão? Exatamente no dia de Pentecostes. Se você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 6, Pedro vai fazer o seu discurso sobre o que estava acontecendo com aqueles homens que foram alcançados pelo Espírito Santo do Senhor. Quando foi o dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre aquele povo que estava reunido e eles começaram ali a profetizar, começaram a falar em línguas, começaram a falar o nome do Senhor. E ali a gente vê que Pedro, ao fazer a defesa, fala: irmãos, esses homens não estão embriagados, mas sim está cumprindo aquilo que foi dito lá pelo profeta Joel, que nos últimos dias os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha só que bonita essa linguagem que ele utiliza aqui. E de fato, irmãos, quando nós falamos em vossos filhos e vossas filhas profetizarão, o papel do profeta é falar, ser o porta-voz do Senhor para o povo. E quantos, desde aquela época, já não foram levantados para falar de Deus ao mundo? Quantos? Olha que interessante, os velhos terão sonhos. Ontem eu tive a oportunidade de ir no aniversário da avó da Luciana, lá em São José dos Campos, 91 anos, Dona Edneia. E é tão gostoso quando a gente conversa com uma pessoa de mais idade, e ela sempre vai falar de coisas do passado, traz aquele saudosismo de como eram as coisas antes, aquela alegria e tal.
Só que quando a pessoa é transformada, diz aqui a palavra de Deus, quando ela é tocada pelo Espírito Santo de Deus, até os velhos, aqueles que já passaram por tudo, ainda terão sonhos. Ainda vão ter sonhos que querem realizar em prol do Senhor. Não é aquela história de que, eu já fiz de tudo nessa vida, eu estou cansado, vamos deixar aqui a vida para os mais jovens. Não, quando o Espírito Santo tocou o teu coração, você está cheio do Espírito Santo, ainda que velho, você ainda terá sonho, para sonhar os sonhos do Senhor. Eu não estou aqui pregando prosperidade, irmãos, estou pregando aqui o reino do Senhor. Quando eu falo em pregar, em ter sonhos, é sonhar com o reino do Senhor nesse mundo. Em Deus ainda te usar, ainda com cabelos brancos ou sem cabelos, para poder anunciar o Evangelho àqueles que ainda não ouviram, e pessoas sendo alcançadas pela sua instrumentalidade, por você ser instrumento na mão do Senhor, ainda que velho. Sabe os nossos jovens aqui? Os nossos jovens terão visões. E a ideia aqui, irmãos, não é essa ideia de uma juventude que nós vemos hoje, que não sabe o que vai fazer da vida, uma juventude desorientada, uma juventude que só quer oba-oba. Não, terão visões, terão uma direção. O Senhor me chamou para levar a mensagem às pessoas que estão aí fora, que precisam ser salvas. O Senhor quer usar os meus talentos, os meus dons, e é isso que o Senhor tem levantado dentro das igrejas. Quando eu vejo um jovem querendo trabalhar para o Senhor, eu dou glória ao Senhor, dou glória a Deus, porque nós vemos exatamente a profecia de Joel se cumprindo, quando o jovem aqui entende o seu papel no reino de Deus, quando o jovem entende que não é a vida de oba-oba, mas ele está agora no seio da família do Senhor, e o Senhor o chamou para pregar, para usar os seus dons, os seus talentos, para a glória de Deus. Maravilhoso isso, irmãos. Maravilhoso. Mas, meus queridos, antes de usufruirmos todas essas bênçãos que eu falei aqui, todas essas que estão preparadas para a amada igreja do Senhor, o Senhor nos convoca para rasgarmos os nossos corações nessa noite. É tão bom nós falarmos das bênçãos, né? Mas o Senhor pede para que você rasgue o seu coração essa noite. Com choro, com pranto, com jejum, com sinceridade. Entendendo que esse chamado é para toda a igreja, todo o seu povo. Não apenas um ou outro.